Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Geocast, o podcast ideal para seus estudos. Eu sou o Vitor e minha equipe é formada por Maria Clara, Luiz Gustavo, Sara e Gabriel de Freitas. Hoje iremos falar sobre escravidão no Brasil. Primeiramente, o que é escravidão? Na realidade, explicando a vocês, a escravidão é considerada um regime de trabalho no qual as mulheres e os homens são forçados a executar tarefas sem receber qualquer tipo de remuneração. Por sempre, as pessoas escravizadas têm suas liberdades extremamente diminuídas porque elas são consideradas propriedades dos seus senhores, podendo ser vendidas ou trocadas como mercadoria. Vamos começar tirando as dúvidas. Quem foi José do Patrocínio? E por que José do Patrocínio é uma pessoa tão importante na luta contra a escravidão? Quero começar dizendo que José do Patrocínio foi e é conhecido por ter sido um grande herói na luta abolicionista, sendo um verdadeiro ícone do jornalismo brasileiro. Nascido em Campos, no Rio de Janeiro, em 1853, e aos seus 14 anos após receber sua educação primária, Patrocínio foi para o Rio de Janeiro, onde passou os primeiros anos da sua vida adulta, trabalhando e estudando para ser farmacêutico. Mas mesmo antes dele atingir 30 anos, ele já era conhecido como uma grande figura presente na empresa. No caso, essa área foi sua grande paixão. E sendo jornalista, ele começou a trabalhar no Os Ferrões e Gazenas de Notícias, que foi onde começou sua luta pelo fim da escravidão no Brasil, e ganhou com isto seu conhecido apelido de Tigre do Abolicionismo. E é aí que chega a parte de sua pergunta, Victor, do porquê. Por que ele foi tão importante para a escravidão? José do Patrocínio, na história brasileira, foi uma das pessoas que mais ajudou a criar uma série de instituições que trabalharam contra a escravidão. Foi um abolicionista, jornalista e escritor brasileiro. O seu jornal central na causa abolicionista foi a Gazeta da Tarde, que se tornou membro e dono em 1880. Através dele, José do Patrocínio conduziu o tom da retórica do movimento abolicionista como uma espécie de marqueteiro do movimento, ou seja, o cara que traduziu as ideias de liberdade em uma linguagem que aglutinou multidões em torno da abolição. Se elegeu vereador no Rio de Janeiro e, com a assinatura da Lei Áurea, se aproximou da monarquia e foi perseguido e preso por conta de seu apoio na revolta da Armada. E eu queria fechar dizendo que lembrar de um homem como José do Patrocínio é lembrar de um dos nomes pela luta por liberdade. Por quais situações os escravos tinham que passar no período da escravidão? Os africanos foram trazidos para o Brasil para realizar trabalhos forçados e sem pagamentos, e mediante a relação da subsistência sobre ameaça e violência. Os transportes dos escravos da África para o Brasil era feito de condições precárias, amontoados nos porões dos navios. Nesse período de escravidão, por que Luiz Gama foi importante? Porque ele usou de suas posições e de influência para defender o fim da escravidão e auxiliar negros escravizados. Assim, ele libertou mais de 500 negros em sua carreira de advogado sem nunca cobrar os mesmos. Agora, sobre a Lei Áurea, a minha pergunta vai para Maria Clara. Você acha que a Princesa Isabel realmente revolucionou a lei por empatia? Não, a Princesa Isabel não fez por empatia, e sim por uma enorme pressão que houve sobre ela. A mobilização dos escravos, que protagonizavam fugas para quilombos com a ajuda de grupos abolicionistas, que viviam em busca da abolição, e com a ajuda de motivação política para concretizar essa aprovação. E não foi por empatia. No dia 13 de maio de 1888, a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Mas para isso acontecer, tiveram várias outras questões para que fosse concretizado o fim da escravidão. Teve a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico negreiro, só que isso é um processo de adoção extremamente lento e, por pressão da Inglaterra, finalmente foi abolido o tráfico negreiro. E era uma prática extremamente sem noção, mas não, a Princesa Isabel não fez isso por empatia. Como André Rebouças contribuiu para o fim da escravidão?
Começou na década de 1880, onde André Rebouças se engajou na campanha abolicionista e ajudou a criar a Sociedade Brasileira contra a Escravidão, ao lado de Joaquim Nabuco, José do Patrocínio e outros. Participou também da Confederação Abolicionista e redigiu os estatutos da Associação Central Emancipadora. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. Até mais, viu? Beijão. Tchau!